Pai querido que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Agradecemos a Ti por chegarmos aqui ao final de mais uma semana, onde podemos ver o Teu cuidado, o Teu amor a cada passo que demos, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja conosco neste estudo, que possamos, ao continuar estudando sobre a vida de Harriet, que possamos tirar lições valiosas, possamos enxergar também o Teu cuidado na vida dela, e que da mesma maneira como o Senhor cuidou dela, o Senhor cuida de nós. Que o Senhor se faça presente em nosso meio, derrama sobre nós as Tuas bênçãos e que o Teu Santo Espírito esteja entre nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, como a Carol falou, hoje a gente vai continuar olhando um pouquinho mais sobre a vida da Harriet. E eu estava analisando aqui, já quero avisar de antemão que nós não vamos acabar aqui, porque como é que eu posso colocar? Harriet foi uma mulher tão incrível, mas tão incrível que ela fez muita coisa. Então, hoje a gente vai cobrir uma segunda parte da vida dela, mas a parte final vai acabar ficando para um terceiro estudo, se tudo der certo, tá? Então, deixa eu só colocar para cá para eu não me perder nas minhas notas. Eu vou compartilhar aqui a tela, que eu quero só relembrar um pouquinho a parte final do que a gente viu no último estudo. Ai, não é isso que eu quero. Pera, gente. O que eu fiz aqui? Eu quero voltar aqui. Então, no nosso primeiro estudo, a gente cobriu todo o início da vida da Harriet até o momento em que ela chega à liberdade, tá? Então, mas só para a gente revisar aqui, eu quero relembrar um pouquinho como foi que ela chegou à liberdade, tá? Então, só para lembrar, ela usou o que a gente chama de Underground Railroad, ou o que a gente, em português, acho que traduz como ferrovia clandestina, que a gente viu que não era uma ferrovia, e não era underground, não era subterrânea, era simplesmente uma rede de locais e pessoas que auxiliavam os escravos que estavam fugindo do sul para o norte, tá? E a Harriet, ela foge, então, para o norte, usando esse sistema ai, esqueci o nome. Essa rede de contatos para conseguir chegar até o norte. E o primeiro lugar que ela para ela encontra uma mulher que era uma Quaker. Eu acho que eu cheguei a mencionar, a Quaker era uma fé da época, não sei se hoje ainda eles permanecem, e ele encontra essa mulher, e essa mulher ajuda ela naquilo que ela precisa. Por quê? Os Quakers, eles eram fortemente contra a escravidão, e com isso, da parte deles, eles tinham como objetivo de vida, vamos colocar assim, fazer tudo o que eles pudessem para aliviar aqueles que estavam presos na escravidão, tá? Então, ela ajuda Harriet, para a gente lembrar, ela entrega para Harriet um pedaço de papel com 2 nomes escritos, que seriam contatos que ela deveria procurar. No caso, a Harriet, ela não sabia ler, mas como a maioria dos escravos, mas ela pega, então, as instruções verbais que essa mulher dá para ela, e ela segue em direção à casa do primeiro contato. Quando ela chega nessa primeira casa, ela encontra uma mulher, e a única coisa que ela faz é mostra o papel para essa mulher. Assim que ela vê o papel, essa mulher já sabe do que se trata, então ela recebe a Harriet, dá algo para ela comer, mas para tomar cuidado por conta dos olhares dos vizinhos, das pessoas que poderiam estar ali observando, ela pede para Harriet fingir que está ali para trabalhar. Então, ela coloca a Harriet para varrer a escada do lado de fora da casa, do jardim, e também a área externa da casa, até que o marido dela chegue em casa. Então, assim que o marido dela chega,
Então, ele é quem vai ajudar Harriet a seguir para o próximo destino. Assim que ele chega, então, ele coloca Harriet numa carroça, aquelas carroças que eram cobertas, e ele leva ela até a próxima cidade. Chegando lá, ele direciona ela a seguir um rio chamado Choptank, que vai em direção ao estado de... Estado, né, gente? Eu não tô ruim de geografia. De Delaware, tá? Porque esse é o último passo para ela poder pegar e cruzar e entrar no estado livre, que era a Pensilvânia na época, que era para onde a maioria dos escravos iam. E lembrando que durante esse período, né, a Harriet ela sempre viajava à noite, né? Primeiro para que ela não pudesse ser vista, né, para não ser detectada, e a segunda razão é porque à noite ela podia ver a estrela do norte, né, a estrela polar, e assim se guiar por ela indo em direção ao norte. E que mais que eu ia falar? E as pessoas dizem que essa viagem, né, esse percurso... Cadê minha canetinha? Durou cerca de 2 semanas. Então, foram durante 2 semanas, Harriet viajando durante a noite, praticamente, percorrendo essas 90 milhas, que dão aí em torno de 144 mil quilômetros, para ela chegar, de fato, à Pensilvânia. E eu mencionei no nosso primeiro estudo que algo que as pessoas falavam desse período da Harriet é que ela viajou sozinha, né? E esse período, né, o simples fato de estar só nesse... Como é que eu posso falar? Na floresta, onde quer que ela estivesse, sabe? Sem ninguém, sem nenhuma pessoa ao redor dela, para muitos poderia ser demais. Poderia ser um fardo muito grande. Mas não para Harriet. Porque a Harriet, ela alegava, né? Ela afirmava que ela sentia a presença divina guiando ela. E acompanhando ela durante todo o tempo. E assim que ela chegou à Liberdade no norte, ela se sentiu como se ela estivesse no céu, no paraíso. O que ela disse, né, as palavras dela foram: eu olhei para as minhas mãos para ver se eu era a mesma pessoa agora, a mesma que ela era agora que ela era livre. E havia uma glória em tudo. O sol ele vinha através das árvores como ouro e sobre os campos. E ela se sentiu como se ela estivesse no paraíso. É assim que ela descreveu esse momento em que ela cruzou de Delaware para a Pensilvânia, um estado livre, onde ela finalmente pôde respirar dizendo, sou livre. E aqui, então, a gente vai continuar. Essa foi a parte a última parte que a gente viu no estudo passado. E agora a gente vai continuar como foi esse período dela após a liberdade. Até aqui, só para saber, tá tudo certo? Todo mundo deu para lembrar? Me manda aí no chat só para eu saber. Porque eu sei que vai ser bastante informação. E eu só quero saber se vocês estão conseguindo acompanhar. Maravilha, Rayane, obrigada. Então, chegando na Pensilvânia, a Harriet ela é apresentada aos líderes do abolicionismo na cidade. E esses novos amigos, né, eles ajudam Harriet a encontrar um lugar para trabalhar e para ficar. E um dos mais influentes, né, uma das pessoas mais influentes da época e com quem Harriet teve contato foi um ativista afro-americano chamado William Still. E ele foi, assim, um dos grandes nomes, eu diria, desse sistema anti-esclavagista, em especial na Pensilvânia. E ele fazia parte da sociedade... O nome da sociedade é esse aqui. Sociedade
Eu acho que em português a gente fala esclavagista, né, gente? Me corrijam se eu estou errada. Nos Estados Unidos existiam algumas organizações, algumas sociedades, mas na Pensilvânia... Obrigada, Gabi. Então, na Pensilvânia, era essa a que predominava, a Sociedade Anti-Esclavagista da Pensilvânia. E o William Steele, ele era um dos que trabalhavam nessa organização, lá na Filadélfia. E é um dos principais missões dessa organização era exatamente ajudar escravos que fugiam do sul, assim como Harriet. E, de muitas maneiras, o Sr. Steele, ele era a porta de entrada para essas pessoas que chegavam. E praticamente todo mundo que chegava do sul passava por ele. E uma das coisas que ele fazia questão de fazer, com muito, assim, detalhe e cuidado, era anotar o nome de cada uma das pessoas que chegavam e anotar a maior parte das características dessa pessoa. Por quê? Ele fazia isso com o intuito não só de saber, né, e de conhecer aqueles que estavam chegando, que tinham escapado, mas também ter um registro para depois poder reunir essas pessoas com membros das suas famílias, se eles chegassem à liberdade também, tá? E esses registros, né, que ele fez, eles se tornaram muito importantes para Harriet no futuro, porque assim que ela chegou lá, uma das primeiras coisas que ela pensou foi que ela começou a matutar era como é que ela poderia trazer a maioria dos seus parentes para a Pensilvânia junto com ela. Então, depois que ela chegou na Pensilvânia, lá na Filadélfia, ela conseguiu trabalho, conseguiu lugar para ficar, ela conseguiu se tornar autossuficiente, mas ela também se sentia extremamente isolada, na maioria das vezes. Isolada, alienada e sozinha. Ela fez, lógico, alguns amigos no norte, mas ainda assim ela se sentia como uma estranha numa terra estrangeira, tá? Ela descreve da seguinte maneira, e aqui é algo, sim, é ela que disse. Eu havia cruzado a linha com a qual eu tanto tinha sonhado. Eu era livre, mas não havia ninguém para me dar as boas-vindas a essa terra de liberdade. Eu era uma estranha numa terra estranha. E a minha casa estava, de fato, na velha cabine ao sul, com os meus pais, os meus irmãos e as minhas irmãs. Mas, então, ela fala assim que ela chegou, então, à resolução solene. Eu era livre e eles também deveriam ser livres. E ela, então, decidiu que ela faria para eles uma casa, um lar no norte. E que, se o Senhor assim a ajudasse, ela levaria todos para lá com ela. E ela, assim, ela queria muito poder trazer os seus familiares para ficar junto com ela. E ela sabia que ela não estava disposta a voltar para a plantação, a voltar à escravidão. Então, a única solução para ela era trazer eles para ela. E para fazer isso, uma das coisas que ela fez foi, ela conseguiu alguns contatos semelhantes ao William Steele, e com eles ela pegava informação que eram trazidas com aqueles que estavam chegando recentemente, fugindo do sul. E não só isso, ela também pediu ajuda de alguns abolicionistas que sabiam ler, né? E eles informavam ela as notícias que eles viam nos jornais impressos na época, né? Em especial aqueles relacionados à movimentação e venda de escravos. E foi através de uma dessas informações que ela conseguiu descobrir, ela fez o seu trabalho assim de detetive, e ela conseguiu descobrir que uma das pessoas, um dos seus parentes, a sobrinha dela, a Mary Ann, tá? Vou anotar aqui. A Mary Ann, ela... desculpa o sobrenome dela. Mary Ann Bowley. Ela estava numa plantação em Baltimore e ela descobriu, e então ela decidiu que ela ia dar um jeito de resgatar a sobrinha dela.
E a sobrinha dela estava numa situação bem semelhante à que ela esteve no passado. Ela era uma escrava casada com um afro-americano livre. Eles tinham 2 filhos, e os 3, né, ela e os 2 filhos, eles estavam programados, digamos assim, para irem a leilão para uma outra plantação. Com isso, era certo que a família seria separada. E isso era algo que Harriet ela não podia aceitar mais, porque ela já tinha sofrido isso e ela não queria ver isso mais acontecendo, não só com a família dela, mas com nenhuma mais. E vendo isso sendo uma possibilidade para a família dela novamente, ela decidiu que ela tinha que fazer de tudo para salvar a sobrinha dela. Então, com esse intuito, né, nessa esperança, ela entrou em contato com o marido da Mary, John Bowley. E ela entrou em contato com ele primeiro. Então, ela pediu para que um dos seus amigos que sabiam ler e escrever, que escrevesse uma carta para ele. E ela escreveu, né, explicou que ela podia conduzir a Mary e os filhos dela de Baltimore para Filadélfia com segurança, mas que para isso ela precisava da ajuda dele. E então, muito provavelmente o John Bowley ele ficou surpreso em receber essa carta da Harriet, porém, diferente do marido dela, do ex-marido dela, da Harriet, ele prontamente assim ele se dispôs a ajudar. Então, quando a Mary foi colocada a leilão, isso foi em dezembro de 1850. Então, em dezembro de 1850, ela foi levada a leilão, e então o plano de Harriet foi colocado em ação. E foi um esquema, assim, muito, muito bem orquestrado. Só um segundo, gente. E foi um sistema, assim, muito, muito bem orquestrado. Então, o que eles combinaram? Que quando ela fosse a leilão, o marido dela, ele colocaria esqueci como é que fala. Eu sei falar em inglês, que é bid. Dar uma oferta, eu acho que seria essa a expressão. Então, o marido dela teria que dar ofertas pela esposa dele. Só que na época, isso eram coisas assim, extremamente comuns. Tá? Era muito comum um parente ou um marido ou a esposa que fosse livre na época, geralmente era o marido que era livre, ele juntar dinheiro, né, para poder comprar a liberdade da esposa. Lance, obrigado, Gabriel, é isso mesmo. Então, o papel dele era dar os lances nela. Então, assim que começou o leilão, ele foi dando os lances e ninguém questionou nada, porque era comum isso acontecer. E os lances foram subindo, subindo, subindo. E quando o preço chegou no que atendia aquilo que o que estava vendendo, né? Ao que ele esperava, ele então declarou como o vencedor, e é claro que foi o marido dela. Então ele ganhou, só que nesse ponto, o que acontece? O leiloador, é isso assim que chama? O leiloador, ele pediu um recesso, porque ele estava cansadinho, ele queria lá comer alguma coisa, e depois eles retornariam para finalizar o processo do leilão. Então, enquanto ele estava lá, saiu para sua pausa do almoço, o John ele entrou em ação. Ele caminhou até o lugar onde a esposa dele estava, pegou ela e as crianças e saiu do recinto onde eles estavam. E, surpreendentemente, ninguém questionou, porque, afinal de contas, ele era o que tinha dado o lance vencedor. Assim, embora havia muito preconceito, né, com relação por parte daqueles que eram os donos de escravo com os negros, aqui no livro ela fala assim, the color of green always bought respect. Então, a cor do verde, né, do dinheiro,
sempre trouxe respeito. Então, o fato dele ter dado o lance, né, dele ter conseguido, de certa forma, comprar a liberdade dela, isso impôs respeito, então ninguém questionou o fato dele estar saindo com ela e com as crianças. Só que isso fazia parte do plano deles. E em nenhum momento, embora ele tenha dado o lance vencedor, em nenhum momento ele chegou a entregar o dinheiro para concluir a compra, tá? Para fazer isso, ele ia precisar esperar o leiloador voltar para poder tornar tudo oficial. Mas ele não ia esperar. Então, o que ele fez? Porque ele nunca teve a intenção de fato, pagar pelo lance. Então, era só uma maneira de distrair a audiência, tempo suficiente para Mary e as crianças escaparem. Então, quando o leiloador retornou, ele chamou pelo John Bowley, só que eles já tinham sumido com a esposa e as crianças. E assim que que o leiloador percebeu que tinha sido passado para trás, começou uma busca pela família Bowley. E com isso, o John Bowley, a esposa e as crianças, enquanto isso, eles se esconderam em uma casa próximo da costa, tá? Até que tudo estivesse livre para eles poderem sair. Mais tarde, no final do dia, no começo da noite, o John levou sua família até o porto, colocou eles num navio, num barco, que levou eles até Baltimore. Chegando em Baltimore, eles encontraram a Harriet, e então a Harriet levou eles para uma residência em Baltimore, que era da família Bowley. E depois, então, a Harriet ajudou toda a família a chegar a Filadélfia, na Pensilvânia, com ela. E de todos os membros da família que ela resgatou, o que ela mais criaria um laço muito mais próximo, uma relação muito mais próxima, era exatamente com o sobrinho dela, o James Bowley, tá? Deixa eu anotar aqui. James Bowley. E é muito legal o que ela fez por ele. Ela, na verdade, ela conseguiu pagar pela educação dele, e com isso foi o suficiente para que ele chegasse a se tornar um professor de sucesso. Essa foi a profissão dele, e tudo isso graças a Harriet. E ele foi tão bem sucedido que depois do fim da Segunda Guerra, depois do fim da Guerra Civil, ele voltou para o Sul para ensinar, para dar aulas para os escravos que haviam sido emancipados. Então, assim que ela voltou logo após ela ter voltado desse resgate muito bem sucedido, a Harriet ela definiu que ela precisava resgatar o irmão dela. O irmão dela e mais outros 2 homens. É sugerido, né, as pessoas dizem que isso estaria envolvido com o resgate do irmão dela, o Moses. Não sei se vocês lembram, mas o Moses é aquele irmão, que era o irmão mais novo dela, onde a mãe bateu o pé, fincou o pé, falando assim, não, ele não vai ser vendido. E aí fez com que os donos, os donos deles voltassem atrás na ideia de vender a criança. Então, mas não há muitos detalhes com relação a esse resgate, tá? Então, é uma suposição de que ela tenha feito isso, logo após ter resgatado a Mary Ann, a sobrinha dela. Mas foi, na verdade, em uma excursão, né, num resgate feito no outono de 1851, que ficou mais marcado na história da Harriet, porque foi nessa missão que Harriet ela ia tentar resgatar o marido dela, tá? Com quem ela não tinha contato desde 1849. E a Harriet ela sabia que o marido dela não tinha apoiado a fuga dela, e que, na verdade até tinha tentado atrapalhar e colocar ela em maus lençóis com seus antigos donos, mas ainda assim ela tinha o desejo de se reunir com ele
com aquele homem que ela achava que amava. E é dito, né, que ela até comprou um terno novo para ele, para aquela ocasião. Mas, infelizmente, né, todos os esforços dela teriam um gosto um pouco amargo. Porque assim que ela chega lá, ela descobre que ele havia se casado com uma outra mulher. E só para adicionar um pouco mais de insulto, né, a essa situação, é dito que os dois, eles até riram dela quando, com a intenção de realmente ajudar, com a bondade do coração dela, ela se ofereceu para ajudar ele e a nova esposa a irem para o sul, para o norte em segurança. Mas eles não aceitaram. E ao invés de trazer o homem que ela achava com quem ela ia pegar e se estabelecer no norte e viver talvez uma vida mais tranquila, ela se tornou assim ainda mais determinada a fazer mais viagens, indo de cima a baixo, do norte para o sul, do sul para o norte, para levar o máximo de pessoas possíveis para a liberdade no norte. E embora o movimento abolicionista ele tenha crescido muito durante alguns anos nos Estados Unidos, ele, no ano de 1850, voltando um pouquinho aqui, ele deu vários passos para trás, porque nesse ano foi marcado um ato chamado de Fugitive, eu vou escrever aqui em inglês, Slave Act. E o que era esse ato? Era um pedaço da legislação que dizia o seguinte, que qualquer descendente africano que fosse sequer suspeito de ser um fugitivo, ou seja, qualquer escravo que estivesse fugindo, né, em direção à liberdade, podia ser imediatamente preso. E isso pôs em risco não só aqueles que haviam conseguido, de fato, fugir, aqueles que estavam na corrida para conseguir a liberdade, mas também colocou em risco aqueles afro-americanos que haviam sido livres a vida inteira. Porque a gente vale lembrar que alguns, embora não muitos, alguns deles nasceram livres. E com esse ato, até mesmo eles se foram colocados em perigo. Por quê? Se qualquer pessoa olhasse para eles, um vizinho, ou alguém que estivesse passando por eles na rua, ousasse olhar para eles e acusar eles de ser um fugitivo, um escravo que estivesse fugindo, ele seria preso ou então mandado para alguma plantação para trabalhar como escravo. E foi nesse momento onde eles sentiam como se o tapete tivesse sido puxado debaixo dos pés deles, que muitos fugiram para ainda mais ao norte, tão ao norte quanto o Canadá, tá? E por que para o Canadá? Porque no Canadá as coisas eram diferentes, tá? Então, o Canadá, a escravidão era ilegal desde 1834, tá? E na verdade, tanto que era crime ter um escravo, fazer alguém de escravo, tá? E com isso, muitos, então, fugiram para o Canadá. Então, não havia, de certa forma, não havia nem o termo de escravo fugitivo no Canadá, tá? E por isso o Canadá se tornou um lugar tão atraente para esses antigos escravos, incluindo a Harriet, tá? Embora ela já tivesse liderado muitas pessoas através da... Ai, gente, peraí, que me fugi a palavra. Eu sei ela em inglês. Deixa eu só ver. Essa região selvagem deserta, tá? Não é sertão, mas essa região meio selvagem, meio deserta. Embora ela já tenha passado por muitas vezes por essas regiões,
e que isso não, de fato, não era uma tarefa muito fácil, ela estava pronta para o desafio. A Harriet, ela era uma mulher que ela não corria de desafios. E então, o próximo desafio dela agora era não só trazer os escravos até a Pensilvânia, na Filadélfia, mas levá-los até a Ontário, no Canadá. E embora não se saiba muito, ela é dito que ela conseguiu, de fato, conduzir muitos passageiros, como eles chamavam, para até as portas de um abolicionista chamado Frederick Douglass. E o Frederick Douglass, assim como a Harriet, ele também era de Maryland. Então, ele foi escravo. E ele trabalhou numa plantação. E até o dia em que ele decidiu fugir. E ele fugiu. Ele se escondeu em um trem. Então, é um pouco irônico dizer que esse homem, que ele estava tão envolvido na ferrovia clandestina, ele de fato encontrou a liberdade dele através de uma ferrovia. Mas realmente aconteceu assim. E foi depois de desembarcar em Nova York que Douglas ele entrou em contato com um condutor da ferrovia clandestina chamado de David Ruggles. E o David Ruggles foi um dos fundadores de uma organização dedicada à completa erradicação da escravidão, chamada de New York Committee of Vigilance, então, Comitê de Vigilância de Nova York. E de acordo com o Frederick, ele estava há poucos dias em Nova York quando o David ele se tornou amigo dele e arrumou um lugar para ele ficar e depois ajudou ele com outros escravos fugitivos também. E então o Mr. Douglas, o Sr. Douglas, ele vivia em Rochester, em Nova York, na época, o que colocou ele no caminho da Harriet em direção ao Canadá. E ele lembra vagamente de ter recebido uma época, em uma das vezes, 11 fugitivos. E que para ele, na época, foi muito difícil manter aqueles 11 fugitivos na casa dele, mas que ele conseguiu. E dizem que Harriet era uma das que estavam ali no meio, ela era uma das que estavam conduzindo esses fugitivos. Dizem que foi depois dessa pequena estadia na casa do Frederick que a Harriet, então, ela conduziu esses outros fugitivos através da fronteira canadense. Eles cruzaram através das cataratas do Niágara, chegando a St. Catharines, em Ontário. Então, St. Catharines, em Ontário. E lá, eles encontraram um reverendo chamado Hiram Wilson. Com ele. Hiram Wilson. Ele era um agente ativo da Sociedade Americana Anti-Esclavagista e ele tinha uma lista muito extensa de contatos de abolicionistas no Canadá. E foi exatamente em luz desse ato do Fugitive Slave Act que fez com que Hiram Wilson decidisse estabelecer uma base em St. Catharines para receber aqueles que planejavam cruzar a fronteira em busca da liberdade. E ele foi uma pessoa assim fundamental, crucial em ajudar a Harriet e aqueles que ela trouxe para encontrar a moradia e trabalho. E a própria Harriet, ela trabalhou como cozinheira ou diarista, ou em alguma posição semelhante ao que ela já tivesse atuado no passado, para conseguir se manter no Canadá. E foi, deixa eu lembrar aqui,
E foi... e embora a Harriet ela tenha sido muito bem sucedida nas suas travessias, né? Indo do sul para o norte. Obrigado, Gabriel. Vou anotar aqui. Então, esse aqui, gente, é Lei do Escravo Fugitivo. Tá? Então, foi essa a lei que foi passada. Esse é o nome em português. Então, embora ela tenha tido muito sucesso, né, em todas as suas travessias, né, indo do norte para o sul, do sul para o norte, muitas pessoas acreditam que uma delas podia ter dado muito, muito ruim, que podia ter acabado realmente em desastre. A biógrafa da Tubman, ela relata, né, que em uma das viagens que a Harriet estava fazendo, ela e os passageiros que ela estava conduzindo quase foram capturados. E contam, né, que durante essa missão de resgate, a Harriet ela estava junto com diversas pessoas, um grupo de pessoas, e que de repente ela parou e teve uma premonição de perigo iminente. E então, ao invés de viajar pela rota que ela geralmente costumava fazer, a Harriet, ela de repente anunciou que Deus havia falado para ela parar. E ouvindo dando ouvidos a essa voz, ela fez isso, ela parou. E então ela perguntou, né, para essa voz, vamos colocar assim, que ela perguntou para Deus, o que ela deveria fazer. E a resposta foi que a Harriet disse que Deus falou para ela: saia da estrada e vire à esquerda. E, sem questionar, ela simplesmente obedeceu e foi para a esquerda, e aqueles que estavam com ela, então, seguiram atrás dela. Pouco tempo depois, eles pararam novamente, porque o caminho estava bloqueado por um riacho. E não tinha nenhuma ponte, não tinha nenhum barco, nem nada que pudesse ajudar eles a atravessar. Então, mais uma vez, ela questiona Deus: o que a gente faz? E, de acordo com Harriet, ele diz para ela: atravesse a água. Então, e levando em consideração que isso foi no inverno, tá? Essa história se passa no inverno entre 51 e 52. Então, a água provavelmente estava extremamente gelada. E dizem que ao atravessar o ponto mais fundo, chegava nos ombros dela. Então, realmente era fundo. Com certeza estava algo assim bem congelante. E aqueles que viram ela entrar na água, eles se recusaram a atravessar, até que eles vissem ela sã e salva do outro lado. E foi daqui que eu quero trazer a observação, que ela começou a ser chamada de Moisés negro. E é interessante uma observação que ninguém sabia que ela era o Moisés negro. Ninguém sabia que o Moisés negro era uma mulher. Mas foi daqui que ela começou a ser chamada de Moisés negro. Ou simplesmente de Moisés, por algumas pessoas. E assim que eles viram que ela estava sã e salva do outro lado, então os outros, eles atravessaram e se juntaram a ela. E de acordo com a biógrafa dela, um pouco depois eles chegaram a um outro riacho, mas eles conseguiram atravessar tranquilamente. Dizem que foi daqui, dessa experiência, depois eu recomendo que vocês ouçam, é muito bonito, que foi criado um hino antigo chamado Wade in the Water. E só para explicar por quê, quando Deus, de acordo com o Harriet, quando Deus fala para ela atravessar, a resposta é wade through the water. Então, são essas palavras usadas, tá? Essas palavras que Harriet diz que ela ouviu. Então, depois recomendo, ouçam a música, é muito bonita, esse hino. E então, eles, depois que eles atravessaram esse segundo riacho, eles chegaram numa cabine, numa casa de pessoas de cor,
E essas pessoas receberam eles, todos eles, deram um lugar para eles dormirem, roupas secas, e Harriet ela não tinha nada para dar em troca, de forma de gratidão a esses estranhos. E, de acordo com a biógrafa, tudo que ela tinha era as roupas de baixo. E, como forma de gratidão, ela deixou uma das suas roupas de baixo para eles como uma demonstração de gratidão por tudo que eles estavam fazendo por ela. E por todos aqueles escravos que estavam fugindo. E um pouco depois foi relatado que os perseguidores dela estavam realmente, assim, bem... não sei como é que pode falar, mas estavam bem perto, assim, do rastro dela, e que se ela não tivesse desviado do percurso planejado e se deparado com essa família que ajudou, que deu abrigo para eles, ela e todos aqueles que estavam com ela provavelmente teriam sido capturados. E foi exatamente esses direcionamentos, direcionamentos divinos que Harriet recebia, que se provaram como sendo algo crucial durante muitas dessas idas e vindas dela em direção à liberdade. E durante todo o período que ela, nessas múltiplas jornadas que ela teve, indo do norte para o sul e do sul para o norte, percorrendo a ferrovia clandestina, ela enfrentou terrenos perigosos, cães de busca, cães farejadores, bandos de caçadores de escravos, armas de fogo, mas ela nunca perdeu ninguém. Ela nunca foi capturada. E nenhum dos que estavam com ela foram capturados. Então, esses detalhes indicam que havia algo de muito especial na Harriet Tubman. E é dito, né, que por alguns dos seus contemporâneos que ela havia, de alguma forma, predito a proclamação de emancipação, que foi com... Esqueci o nome do presidente, gente. Abraham Lincoln, se eu não me engano, que colocou fim à escravidão. Dizem que ela teve uma visão há alguns anos antes, 3 anos antes, e ela então proclamou, quando ela teve essa visão, ela estava na companhia do reverendo abolicionista Henry Highland Garnet, e ela desceu, ela estava na casa junto com ele, e ela desceu para o piso de baixo, numa manhã, e cantarolando, meu povo está livre, meu povo está livre. E ela sentou então à mesa para o café da manhã e continuou cantarolando essas palavras, meu povo está livre, meu povo está livre. Então o reverendo, o Henry, ele olha para ela e meio que dá porque ele tinha uma atitude um pouco mais pessimista na questão, e ele meio que repreende ela, né? Falando, Harriet, por que você está atormentando isso? Você está nos atormentando com isso antes do tempo. Pare com esse barulho. Talvez os meus netos cheguem a viver e ver o dia da emancipação do nosso povo, mas eu e você nunca veremos. No entanto, a Harriet, ela insiste e diz, eu digo a você, senhor, você vai ver e você vai ver em breve. E não é à toa, não foi diferente. 3 anos depois, eles estavam lá vivendo a emancipação, a proclamação da emancipação. E muitos não entendem como mesmo os abolicionistas, eles tinham um olhar um pouco mais pessimista com relação às coisas, porque quando eles olhavam, né, quando eles pensavam, né, em quanto tempo levaria para, de fato, chegar ao fim da escravidão, eles não tinham uma perspectiva de ser algo assim tão
tão rápido, ou que fosse acontecer tão em breve. E mesmo durante a Guerra Civil, muitos acreditavam que depois de tudo, que o Norte e o Sul, de alguma forma, eles voltariam ao que eles chamam de status quo, que eles voltariam aos velhos hábitos. Então, ninguém... eles foram pegos de surpresa, de certa forma, porque ninguém esperava que o presidente Abraham Lincoln ele declarasse a proclamação da emancipação. E, ainda assim, Harriet, de alguma forma, parecia ter previsto isso, muito antes de acontecer. Então, depois de se estabelecer no Canadá, uma das maiores expedições da Harriet foi em 1854, quando ela resgatou os irmãos dela. Então, ela resgata... Ela resgatou... foram 3 irmãos, o Ben, Robert e o Henry. Então, ela apareceu... Essa é uma história bem interessante. Ela apareceu na plantação em Maryland, numa véspera de Natal. E ela encontrou os irmãos dela na casa do pai dela. E ela também conseguiu convencer alguns outros escravos a irem junto com ela. Só que o pai dela, ele jurou silêncio, né? Ele não podia contar o que estava acontecendo, né, para onde eles estavam indo. E nem mesmo para a mãe dela ele contou, porque ele sabia que ela ia se preocupar e que ela ia, de alguma forma, querer dar um jeito de trazer os filhos de volta para ela. E foi algo até um pouco triste, porque a mãe dele estava preparando a refeição de Natal para os filhos dela, na esperança de que ela tivesse toda a família reunida com ela naquele feriado. Mas, como a Harriet, ela descreveu depois, a mãe dela, ela infelizmente passou um feriado bem solitário, porque nenhum dos filhos dela estava lá. E de acordo com a Harriet, ela passou o dia procurando por eles, e o coração dela se partiu por não encontrar eles em lugar nenhum. E o Benjamin Ross, o pai dela, embora ele soubesse para onde os filhos estavam, ele se mostrou assim, completamente capaz de manter o segredo. E quando foi perguntado, né, para ele onde que os filhos dele estavam, a resposta dele é: eu não os vi este Natal. E alguns dizem que o Benjamin, ele era um homem muito religioso. E então ele nunca estaria disposto a mentir. Então, para conseguir fazer isso, o que ele fez? Ele se manteve com os olhos vendados. Então, quando ele encontrou a Harriet, quando ele estava com a Harriet e os irmãos dela. Então, quando eles foram embora, de fato, ele não os viu, porque ele estava com os olhos vendados. Então, ele se sentiu tranquilo porque ele não tinha que mentir, né? Ele estava dizendo a verdade, ele não tinha visto. Então, esse grupo, né, esse último grupo, chegou à liberdade alguns dias depois na Filadélfia, na Pensilvânia, e de lá eles foram levados para a casa de Harriet em St. Catharines, no Canadá. Assim que chegaram, os 3 irmãos dela adotaram o sobrenome de Stewart, de modo a tentar esconder um pouco a identidade deles, né? E embora os irmãos dela estivessem felizes, né, com essa nova liberdade, com essa liberdade, o começo para eles foi um pouco difícil, em especial porque eles estavam no inverno. E eles não tinham roupas, eles não tinham... e a única maneira de fazer dinheiro para eles era cortando lenha na floresta. E era inverno, gente. Imagino que no norte dos Estados Unidos já é frio, já é gelado. No Canadá é ainda mais. Então, eles sofreram um pouco nesse início de inverno. E a Harriet, ela fez tudo que ela podia para ajudar eles, mas financeiramente ela não tinha dinheiro suficiente para eles conseguirem realmente ficar tranquilos, mas deu para eles sobreviverem. E foi por volta do outono de 1856 que
é dito que a Tubman ajudou a libertar uma escrava chamada Tilly. De acordo com a história, né, o que o pessoal diz, em uma das suas paradas em Nova York, ela foi abordada por um antigo escravo com o pedido de ajuda para libertar a noiva dele, que era Tilly. Então, esse homem, ele contou para Harriet que alguns anos antes ele escapou, ele fugiu da plantação onde ele conheceu a Tilly, porque o dono dele estava prestes a vender ele para o sul mais ao sul, o que eles chamam de Deep South, o sul profundo, que era onde a situação era ainda mais crítica para os escravos. E como essa temática, né, de separação de família era algo que tocava muito profundamente no coração da Harriet, ela de pronto, ela não hesitou em ajudar ele. E então, usando os contatos que ela tinha, ela conseguiu levar Tilly de barco através em direção a Delaware, e de lá a Tilly foi escoltada à liberdade na Filadélfia. Não foi tudo muito tranquilo, porque enquanto eles estavam numa parada em Baltimore, no porto de Baltimore, eles foram abordados. Na região tinham alguns caçadores de escravos. E a única defesa que eles tinham eram os papéis que eles tinham, né? Eles chamavam de free papers. Eram papéis que alegavam que eles eram livres. Só que, lógico, eram falsificados aqueles papéis. E esses papéis, eles declaravam que eles eram residentes livres. E em um dado momento, a impressão que dava era que o capitão do barco, onde eles estava prestes a enxergar que eles estavam mentindo, que era tudo uma farsa. Então, e o capitão ele pede para que eles aguardem em fila na lateral. E aí dizem, né, que parecia que o capitão estava prestes a chamar os caçadores de escravos. E foi nesse momento, assim, bem de aflição, que a Harriet, ela então clamou a Deus. Ela diz que a oração dela foi: Senhor, o Senhor já me ajudou em 6 problemas, em 6 situações. Não me abandone na 7ª. E dizem, né, que nessa oração a Harriet estava de fato relembrando as 6 calamidades que Jó enfrentou na Bíblia. E embora Harriet não soubesse ler, ela tinha na mente dela, né, ela ouviu muitas histórias da Bíblia, então ela memorizou essas histórias. Então foi nesse momento que ela se apegou mais uma vez à fé dela. E embora a Tilly ela estivesse a ponto de ter um ataque de pânico, a Harriet ela se manteve firme ao clamar a Deus por libertação. E parece que funcionou. Porque a próxima coisa que eles viram foi um capitão extremamente agradável e respeitoso, pedindo para que eles entrassem no navio para eles partirem. E graças, então, a Harriet, a Tilly, ela chegou à liberdade sã e salva. E, enquanto isso, o pai da Harriet, a gente está acabando já, gente. O pai da Harriet, ele conseguiu comprar a liberdade da mãe dela. E eu mencionei isso no outro estudo. Ele comprou a liberdade da mãe dela por $20. E aqui, eu quero trazer 2 coisas. Primeiro, para a gente lembrar que o dinheiro naquela época valia muito mais, mas que ao mesmo tempo, para ter ideia de como a vida humana, ela era, dependendo da situação, ela era tão desvalorizada. Em especial nos estados do sul dos Estados Unidos. E embora eles fossem agora os 2 livres, tanto o pai quanto a mãe de Harriet,
eles permaneceram onde eles estavam. E embora eles continuassem no sul, o pai da Harriet, ele se demonstrou crucial, uma fonte vital onde ele estava, para ajudar outros a encontrarem o caminho em direção ao norte. E, em especial, em um dos resgates que Harriet fez em novembro de 1856. Tá? Nesse resgate, o Benjamin, ele tinha conhecido um escravo chamado Joe Bailey, e o Joe, ele tinha acabado de ser comprado por um fazendeiro rico da região chamado William Huglet, e ele era extremamente cruel e de temperamento forte. E Joe, então, ele menciona para Benjamin o desejo dele e do irmão dele de fugirem. E o irmão dele também se chamava William. Mas o William pertencia a um outro dono, a um outro dono. Mas os dois, eles queriam fugir. Então, Benjamin, ele alertou a Harriet, e em 15 de novembro, vou colocar aqui, 15 de novembro, ela encontra esses irmãos e conduz eles em segurança para o norte. Só que o dono do Joe Bailey, ele fica extremamente enfurecido, porque ele tinha acabado de comprar o Joe por $2.000. E agora que ele tinha fugido, o investimento dele estava perdido. Então, buscando recuperar, né, aquilo que tinha perdido, ele coloca uma recompensa de $1.500 pelo Joe. E então, a Harriet leva os irmãos até Wilmington, em Delaware. Só que assim que eles chegam lá, os cartazes da recompensa já foram colocados. E então, percebendo que podia ser muito perigoso para eles estarem à vista, né, a Harriet, ela decide eles ficarem... Tá, ó, o Gabriel colocou aqui que os $20 hoje seriam $710, que dá R$3.500. Então, naquela época, valia muito mais, né? E ainda assim, vamos falar, R$3.500 por uma pessoa, colocar, né, gente? Uma pessoa não tem valor, né? A gente não consegue colocar preço. Então, era realmente para a gente ver como eles desvalorizavam a vida humana, de certa forma. Então, eles chegam, então, em Delaware, eles têm já os cartazes de busca, de recompensa. Então, a Harriet, percebendo que era perigoso ter esses irmãos à vista, ela decide ficar, assim, meio que na surdina, na costa, até tá tudo mais tranquilo para eles fugirem. Nesse meio tempo, ela entra em contato, então, com os abolicionistas locais e alguns financiadores da ferrovia clandestina, um deles sendo Thomas Garrett, pedindo ajuda dele, tá? Então, Thomas Garrett. E ele vem, o Thomas, o Garrett, ele... Ai, gente, esqueci a palavra em português. Ele bola um plano perfeito para libertar eles. O que ele faz? Ele pega uma carruagem cheia de tijolos e trabalhadores, e ele para no lugar para buscar Harriet e esses dois fugitivos. Só que esses trabalhadores, eles estavam por dentro do plano, era tudo realmente assim, era só para disfarçar. Então, Harriet e os dois trabalhadores, eles se escondem no meio dos tijolos e do feno, e então, com essa carruagem, eles conseguem ir em direção à ponte suspensa na Catarata do Niágara e entrando no Canadá. E por mais que essa missão tenha sido bem sucedida, a sorte do pai da Harriet, ele uma hora ia acabar. Então, em março de 1857,
o Benjamin, ele recebe 9 fugitivos na sua casa, antes deles embarcarem na ferrovia clandestina. Só que, e foi numa dessas tentativas, né, de ajudar, de abrigar essas pessoas, que meio que uma das pessoas acabou dando para trás. E quando ele voltou para a plantação, ele denunciou o Benjamin. E então as autoridades, elas estavam próximas, estavam prontas para prender o Benjamin, quando a Harriet, ela então elabora uma missão de resgate para resgatar o pai e a mãe dela. Só que o pai e a mãe dela já eram de idade avançada, então ela teve que dar uma adaptada para conseguir trazer eles, porque eles não iam conseguir andar toda a distância que eles tinham que andar. Então ela monta meio que uma charrete, vamos colocar assim, que eles têm um lugar para sentar, e então acho que é um cavalo, é um cavalo que vai puxando eles e arrastando literalmente eles para que eles não tivessem que caminhar. E antes de chegar no Canadá, eles pararam em Wilmington, na casa do Thomas Garrett. O Garrett, então, ele dá abrigo para esse grupo durante os próximos dias, dando um lugar para eles descansarem e comida, e também deu dinheiro para eles para ajudar na jornada. E embora os pais da Harriet, eles estavam sem dúvida felizes, né, de estarem livres da tirania do Sul, é dito que no inverno de 57 entre 57 e 58, a mãe de Harriet, em especial, sofreu bastante. E ela não guardou em segredo o quão miserável ela estava se sentindo. Tá? E em vista, né, de como a mãe dela estava se sentindo, isso fez com que Harriet decidisse comprar, né, buscar uma nova propriedade para a família dela. Então ela foi em Nova York que ela encontrou esse lugar, na cidade de Auburn. E lá ela comprou uma casa do senador, senador William Seward, por $1.200. Só para vocês verem os valores das coisas, tá? $1.200 ela comprou uma casa. E o senador, ele era um abolicionista, tá? E ele estava de todas as formas buscando ajudar a causa para pôr fim à escravidão. E acredita-se que os termos, né, da venda da casa foram muito favoráveis para Harriet, que ele realmente queria ajudar. Embora ainda que tenha sido favorável e ainda que tenha sido um valor, em teoria, não muito alto, Harriet, ela ainda assim, ela sofreu um pouco para conseguir pagar. Os pagamentos eram bimestrais. Bimestrais não, trimestrais. Ela ainda assim sofreu um pouco para pagar as parcelas da compra da casa. E nesse meio tempo, chegando um pouco mais ao fim, né, da década de 50, de 1850, alguns dos donos de escravos de Maryland, eles estavam começando a entender o que estava acontecendo com os escravos. E eles começaram a ouvir, então, os rumores de um Moisés negro que estava conduzindo missões de resgate no meio da noite. E eles ainda não sabiam que era Harriet que estava conduzindo esses resgates, né, roubando os escravos do quintal dos fundos deles. Mas eles estavam mais e mais cientes e alertas de que algo estava acontecendo. E foi nessa época que a Harriet ela se deparou com ela conheceu um abolicionista radical, tá? Chamado John Brown. E que é importante que ele era radical, tá? Então, ele frequentemente ele usava de violência, tá? Ele acreditava que para
colocar fim à escravidão era preciso o uso da violência. E dizem que ele esteve envolvido em um massacre em 1855, um massacre de, não sei se eu vou falar direito, mas Potawatomi, onde eles mataram 5 donos de escravos na frente das suas famílias. E isso foi algo assim que, mesmo aqueles que eram abolicionistas, não era algo que eles concordavam. E dizem que a Harriet conheceu ele pela primeira vez em 1858. Mas Harriet, um pouco depois, um pouco mais para frente, ela diz que ela já tinha visto ele antes numa visão profética. A Harriet, ela afirma que ela teve um sonho com uma cobra e que essa cobra, a cabeça dela se transformava na cabeça de um homem velho com uma barba branca. E de acordo com a Harriet, esse homem, né? Esse homem velho, tentava falar com ela. E depois ela viu 2 outras cabeças aparecendo, que eram menores e mais jovens. E depois ela também, nesse sonho, ela viu uma multidão de homens vir e decapitar as 2 cabeças pequenas antes de atacarem e matarem o homem velho. E Brown, então, ele ficou famoso depois por ter sido um dos líderes num ataque em uma cidade chamada Harper's Ferry, isso em outubro de 1859. Nesse ataque, ele tinha a ideia de iniciar uma revolta esclavagista de tamanho assim nacional, buscando e ele fez isso tentando atacar um arsenal dos Estados Unidos localizado em Harper's Ferry, na Virgínia. Porém, no entanto, a única coisa que ele conseguiu fazer foi trazer a fúria do governo federal para cima dele e dos outros que estavam com ele. E Brown, ele acabou sendo executado depois disso, mas na verdade, semelhantemente ao que a Harriet viu no sonho dela, primeiro, os dois filhos dele, que ela entende como as 2 cabeças pequenas, foram mortos nesse ataque, e depois o homem velho, que era o John Brown, no entendimento dela, foi executado. Mas um pouquinho antes desse fiasco do Harper's Ferry, o John Brown, ele acompanhou a Harriet apresentando para ela um advogado anti-esclavagista chamado Wendell Phillips, tá? E o Wendell Phillips, ele era Phillips. Ele foi um advogado extremamente importante, porque ele abandonou a sua carreira, a sua prática formal da advocacia, para trabalhar full time, assim, em tempo integral, em favor da erradicação da escravidão. E o Wendell, ele foi um grande líder da causa abolicionista na época, e muito famoso pelos discursos que ele dava nessa missão de anti-esclavagista. E o Wendell, ele comenta que ele lembra muito bem qual foi a intensidade que John Brown apresentou a Harriet para ele. De acordo com Phillips, ele apresentou a Harriet da seguinte maneira: Senhor Phillips, aqui eu trago para você a melhor e mais corajosa pessoa deste continente, General Tubman, é assim que nós a chamamos. E foi assim que ele apresentou a Harriet para ele. E, de fato, ela era uma mulher de um exército de uma mulher só. E, muito em breve, não só, pelo menos ao que diz respeito à ferrovia clandestina, ela ia ser demonstrado quão crucial a liderança dela poderia ser. E a gente chega ao final do nosso estudo de hoje, tá? Então, porque o próximo passo é a gente entender qual foi o papel da Harriet durante
a Guerra Civil, tá? Então, a gente já cobriu do início da vida dela até o momento que ela consegue fugir, esse período em que ela atuou fortemente, do momento que ela fugiu, que ela encontrou liberdade, até chegar o momento em que a Guerra Civil, de fato, vai começar, tá? E realmente, Gabriel, uma mulher simplesmente... Acho que não tem palavras para descrever quão extraordinária essa mulher foi. Então, como vocês podem ver, ela fez muita coisa. Ela conquistou muita coisa. E ela sofreu muito, mas ela nunca, mesmo em face das maiores adversidades, ela nunca desistiu. Ela nunca perdeu ninguém. E ela sempre se manteve... como é que eu posso colocar? Ela sempre se manteve atenta, se eu posso colocar assim, à direção divina que ela recebia. Não sei se alguém tem algum comentário para fazer. Como eu mencionei, realmente não ia dar para entrar nos detalhes da Guerra Civil. Então, a gente vai abordar isso num próximo estudo. E eu prometo que provavelmente vai ser o terceiro e último. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Se não tiver, só me mandem no chat assim. Não, tudo bem, que aí a gente vai... Eu vou encerrar. Ana, aqui é o Oi. Gabriel. Eu estou gostando do estudo. No Wikipédia, tem um mapa, né, dos Estados Unidos e parte do Canadá dessa ferrovia clandestina. Uhum. Talvez dá para postar depois no Bible Study ou algo Ah, legal. assim, bem Uhum. incrível assim essa rede, né, que eles criaram, assim, cobre um enorme território, não é? Assim, eu acho que a Uhum. gente, por mais que a gente fique explicando e repassando, acho que é muito difícil imaginar o que significa essas operações de resgate, né? Muitas vezes a pé, Uhum. ou de cavalo, enfim, não tinha nem, não dava nem para pensar nas facilidades que a gente tem hoje, né? É muito Sim. impressionante. Não, eu ia comentar exatamente isso. A gente tem que lembrar que isso foi em 1800, naquela época de 1840, 1850. Então, não existia a estrutura que a gente tem hoje. Imagino que muitos dos lugares por onde, não só a Harriet, mas muitos passaram em busca da liberdade, não eram cidades, assim, populosas, por que essa palavra, civilizada, sabe? Não tinha uma estrutura. Então, imaginar tudo que eles passaram, eu acho que é difícil para a gente imaginar. E é muito legal. Vou dar uma olhada nesse quadro depois, porque e recomendo, né? Se alguém puder, se você puder, Gabriel, compartilhar lá no grupo, porque acho legal para a gente ter uma noção da distância, né? E de quão grande era essa rede de, de esconderijos, né? E lembrar que não só Harriet foi uma mulher incrível por tudo que ela conseguiu, mas também todas essas pessoas que se dispuseram a fazer parte dessa rede. Que, querendo ou não, elas estavam se colocando em perigo. Assim como o pai da Harriet se colocou em perigo. E a gente viu que, no caso dele, quase foi, assim, o fim dele. Então, a gente tem em mente que foi algo realmente extraordinário. Porque eu acho que, não que seria fácil, mas se a gente pensar nos dias de hoje, hoje seria muito mais fácil fazer esse percurso para fugir, para ir para algum outro lugar. Mas naquela época era algo assim realmente incrível, extraordinário, o que não só a Harriet viveu, mas todos esses escravos em busca da liberdade. Obrigado pelo comentário, Gabriel. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ana, Oi. sou eu, a Cris. Eu fiquei ouvindo, cada vez que eu escuto essa história, assim, eu estou mais maravilhada. É muito bom mesmo. Eu me recordei de um exemplo que a Renilde, né, minha irmã, me deu em uma outra ocasião, uma situação, e ela disse assim, pensa uma mãe vendo um filho em situação de risco, né?
mas ela nem pensa muito, né? Ela já age e já prontamente tira forças de onde não tem, aonde talvez ela nem teria uma possibilidade de vencer ou de, sei lá, né, de alguma situação conseguir amparar e proteger o filho, mas ela já entra na frente, ela já vai lutar com todas as forças pelo filho, né? E quando eu escuto aí a Harriet, sobre a história da Harriet, eu consigo imaginar, assim, o que é capaz, né, do ser humano quando ele canaliza isso com uma força muito, muito grande ao objetivo que ele tem, que ele quer alcançar, né? E principalmente quando isso é potencializado pelo fato de que ela colocava a força dela, né? Ela retirava a força dela de Deus, né? Ela estava em contato com Deus o tempo todo através da sua mente, né? Sim. E a gente está vendo aí, né? Através dos estudos, né? Do mindfulness, né? Das meditações, das orações profundas, né? De como também através da natureza humana, né? A gente pode, né? Através de tudo de educação que Deus está nos dando, né? Já nos deu através dos livros de Ellen White também, né? De tantas coisas que a gente tem já de reforma de saúde, de tantas coisas que a gente tem assim na mão, para que o corpo, a mente, né, esteja, o físico, o mental, o espiritual esteja engajado agora, porque agora é a batalha final, né? A gente está vivendo no tempo que a gente vai precisar de tudo isso realmente unido, né? E se a gente canalizar isso, né? Ver, no tempo dela, ela fez exatamente o que ela poderia, o máximo dela, né? E agora a gente pensar que não está distante da gente, que assim como ela, nós somos também chamados a fazer o mesmo agora, né? E pensar, lembrar desse exemplo aí de uma mãe que faz sem pensar por um filho. Deus está pedindo, eu acho que está chamando a gente para fazer isso pelo próximo, né? E mais ainda, a gente está sendo chamado para fazer, né? Pelas minorias, né? Por aqueles que estão precisando de ajuda agora. Exatamente. Ana, Oi. pode falar, depois comenta. Tá. Não, eu só queria comentar que é interessante a gente notar que algo muito lindo da Harriet é que em nenhum momento a gente vê ela tomando glória para si. Tipo, eu consegui libertar tantos escravos. Não. Ela, a todo momento ela deixa bem claro que, tipo, não foi ela. Não foi algo, tipo, que ela conseguiu por mérito só dela. Sabe? Realmente aquela coisa, como você bem colocou, Cris. Ela foi um instrumento e ela se permitiu ser instrumento. E em toda a vida dela, ela estava realmente assim, determinada. É aquilo que ela queria fazer. Ela não queria ver pessoas na a situação que ela viveu. Seja de escravidão, seja a situação de ter família sendo separada, cada um sendo vendido por um lado. Ela não queria não só que a família dela sofresse com aquilo, mas que outros não sofressem. Porque ela podia muito bem ter falado assim, não, vou libertar só minha família e acabou. Muito pelo contrário, ela não só, assim, não é só minha família, eu quero todo mundo. Então, Sim, realmente... eu até completo antes do Gabriel falar, que eu não estou querendo dizer assim, que a gente vai fazer espiritualmente, sei lá, não sei como ela fez lá. Eu estou querendo trazer para nós aqui que nós temos os artigos, nós estamos lendo, nós estamos entendendo o que é o nosso chamado para o nosso tempo agora, né? Então, cada um de nós temos aí que nós estamos aí nos preparando, né? E cada vez mais estarmos nos alimentando da fonte certa, né? E também voltados para os estudos, né?
estarmos conectados com isso, né? Porque se em algum momento a gente dispersa disso, vai ser difícil a gente arrancar, retirar forças e ter o objetivo certo pelo qual a gente precisa lutar. Sim, concordo. E a Harriet, eu acho que ela serve muito de inspiração nesse sentido. Gabriel? Assim, eu acho que só que talvez queria dizer, né, que isso deveria nos deixar refletir, né, porque essas dificuldades, né, que as pessoas enfrentavam nessas épocas, né, eu não sei o que seria o equivalente para nós hoje em dia, né, porque a gente tem, sei lá, medo talvez de postar um texto na rede social, ou medo da repercussão, né, que pode causar. Essa mulher assim não demorou, não hesitou, né, para arriscar a própria vida dela, para investir todo o dinheiro que ela tinha, né, arrecadar fundos e tudo, né, pela causa, né, e parece que era, de certa forma, era o espírito, né, daquele tempo, né, as pessoas que participavam disso, né. Mas assim, eu acho que essa história serve de certa forma como lição para nós também, né? Que o que significa, né? De realmente acreditar em algo e o que isso significou na prática, né? Dessas pessoas não era apenas assim de boca para fora, né? Era realmente era a vida toda era dedicada a essa verdade, né? Essa causa. Sim, concordo. Acho que a vida dela deve servir como inspiração, para a gente tirar, para mim, assim, lições valiosas de não só de tudo que ela fez, mas assim do espírito que movia ela, né? Ela era realmente ai, esqueci a palavra. Esqueci a palavra em inglês, esqueci a palavra em português, gente. De um espírito de abnegação. Então, ela realmente, assim, ela colocou o próximo à frente dela, muitas vezes. Mas porque ela viu que o próximo estava numa situação pior do que ela estava. Então, realmente é uma história, assim, de inspiração. É uma história para tirar muitas lições. Pode falar. Só para colocar, evidenciar que eu disse um exemplo de a figura de uma mãe com um filho. E alguém pode, né, pensar, mas então só uma mãe para com um filho teria um sentimento assim capaz de compreender essa ilustração, né? Mas aí eu estendo isso para qualquer pessoa com uma outra figura de apego muito grande, né? Um filho por uma mãe, né? Também, ou não sei, um cônjuge pela sua esposa, uma esposa pelo cônjuge, qualquer figura de apego muito grande, e aí a pessoa, né? Fazer só para Não, eu, pelo menos eu entendi o seu exemplo, eu entendi que você aplicava a todo mundo. Mas eu acho que é interessante usar o exemplo de uma mãe, porque realmente, assim, agora que eu sou mãe, eu entendo. Mãe faz... A gente vira o mundo de cabeça para baixo, se for preciso, pelo filho. Então, eu acho que, de certa forma, a gente pode comparar que é o que Deus faz por nós. É um amor, assim, que não mede esforços, que não se compara. E assim como Deus nos ama, eu entendo que nós devemos amar o nosso próximo também. Então, eu acho que esse sentimento, né, de fazer tudo pelo outro, é algo que abrange tudo, não só uma mãe, não só Deus, mas todos. Mais alguém tem algum comentário? Se não, convido aqueles que puderem a se ajoelhar para a gente encerrar com uma oração.
Pai querido, agradecemos por termos tido essa oportunidade de estarmos juntos para aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais da história dessa mulher tão incrível que foi a Harriet. Que possamos meditar e refletir na sua vida e no exemplo que ela nos deixou e tirar lições valiosas, Senhor, de tudo que ela viveu, da experiência que ela passou. Que o Senhor esteja com cada um de nós, nos fortalecendo, pois sabemos que o período que está diante de nós, ele não será fácil, mas sabemos também que se mantivermos os nossos olhos fixos em Ti, o Senhor estará à frente, guiando os nossos passos e dando todo o direcionamento que precisamos, Senhor, para que não venhamos a cair e sair do caminho. Que o Senhor esteja conosco nessa noite e que possamos amanhã estar aqui novamente reunidos para estudar e aprender mais de Ti. Que o Senhor nos guarde com seus santos anjos e nos conceda uma boa noite de repouso. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.